a Deus. Já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E como eu te prometi, né? A gente está aqui hoje com um testemunho super especial. Vai poder contar um pouquinho da história deles, um pouquinho de como eles se conheceram e de como eles, né, iniciaram esse ministério, né, que é Anjos de Adoração. Eu estou aqui com Marcelo e Raquel Imbriani, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Que bom, sejam muito bem-vindas, viu, Obrigada, gente? é um prazer. Obrigado. É uma honra estar aqui no seu programa. Amém, que A gente bênção. acompanha sempre o seu programa, vemos os testemunhos, né? E as suas orações também. Tem alcançado lares. Que Muito bênção. bom. Glória a Deus, fico feliz. Obrigada, viu, gente? Vocês são uma bênção também. Me conta uma coisa, gente. Vocês têm uma história junta, né? Mas antes disso, vocês estavam passando por algumas dificuldades, né? Então, antes de a gente contar um pouquinho da banda e tudo, queria conhecer um pouquinho mais de vocês e até o pessoal de casa também, né? Então, Raquel, vamos começar por você, né? Primeiras damas, não é verdade? Marcelo, como é que você conheceu a Deus? Você estava passando por uma situação difícil? Conta pra gente um pouquinho. Sim, como na é que verdade, como muitos jovens, eu conheci Jesus, assim, ouvi falar nele aos 17 anos e logo em seguida me firmei mesmo na presença do Senhor, mas tive minhas recaídas, minhas idas e vindas. Mas o Senhor, ele nunca esquece um filho, né? Quando ele tem promessa na vida de alguém, ele cuida nos mínimos detalhes. E ele fez assim na minha vida, tem trabalhado na minha vida. E eu fui conhecendo o Senhor mesmo através das músicas, dos louvores. Ele me chamou a atenção através da música. E você sempre cantou ou não? Não, eu tive problemas respiratórios, nunca imaginei que estaria louvando ao Senhor. Olha que bênção. E assim, um dia o Senhor usou pessoas, né, pessoas para falarem para mim através da palavra, profetas também, para dizerem que o Senhor tinha um chamado na minha vida e que eu estaria louvando em vários lugares, que através do nosso louvor o Senhor iria alcançar muitos jovens, muitas vidas. E no momento eu não acreditei. Eu, na época, tomava remédio para respirar melhor, não é? E o Senhor foi trabalhando na minha vida. E a moça que falou comigo na época, ela disse, olha, você não está acreditando que Deus está falando com você? E eu disse, olha, na verdade, eu acredito que Deus fala, mas que eu possa não, mas que Ele possa me capacitar, eu acredito. E daí, umas 2 semanas depois, eu vi a minha voz sendo transformada. Eu falo para o meu esposo que até hoje o Senhor está trabalhando na minha voz. É mesmo? Até hoje. Mas eu vejo assim que hoje é diferente, né? O Senhor já tem feito muito, tem aberto portas. E é isso aí, a gente está num ministério lindo, a gente ama, a gente leva a palavra cantada. Então, quem puder ouvir o nosso trabalho, esse é o nosso 2º trabalho. Esse é o primeiro que será lançado. Nós tivemos um que fizemos em 2012 e esse agora a gente finalizou aqui na Sara com o Jonatas Pingo. Ai, que legal! Um trabalho, a gente acha esse trabalho assim especial por tudo que a gente passou. E o Senhor tem feito chamados para fora, um projeto que o Senhor colocou no nosso coração, né? É um EP, na verdade, são 7 músicas. Eu descobri na semana passada que um EP é a metade de um CD, mais Verdade. ou menos, né? Aí, tá vendo, gente? Ó, né? Na semana passada eu descobri isso, mas que bacana. E, então, na verdade, é o primeiro trabalho de vocês? A gente tem um primeiro trabalho que não chegou a ser lançado, mas está nas redes sociais. Legal. Esse é o que vai ser lançado agora dia 7 de novembro. Que bênção. A gente já faz até um convite, 7 de novembro, na Igreja de Deus do Guará. Que bênção. Vocês congregam lá? Congregamos Sim. lá, Que com o legal. Bispo Gerson Berbete. Um beijo a toda a nossa igreja. E aqui também é a nossa 2ª casa. Nós sempre, quando temos oportunidade, estamos aqui também. Legal. Esse processo vem demorando aí 1 ano e meio e a gente sabe que é propósito de Deus. Nesse 1 ano e meio a gente tem participado também da Sara, assim, todos os projetos, e a gente gosta muito de estar aqui, né? Não foi à toa que o Jonatas Pingo, a gente acabou fazendo esse trabalho com ele aqui. E ele é uma bênção, né, gente? Ele é uma bênção. E me conta, Marcelo, como é que você conheceu a Jesus? A minha história está completamente ligada a esse ministério e a Raquel, né? Porque eu conheci a Raquel no interior de Goiás, Campos Belos, numa viagem a trabalho. Ela tinha recebido um convite de uma amiga, passava por um momento difícil e foi também até essa cidade. Eu creio completamente que isso foi um projeto de Deus na nossa vida. Engraçado, vocês são de Brasília e foram se encontrar em Campo Belo. Eu sou de São Paulo, na verdade. Você é de São Paulo? Eu sou daqui. Eu saí de São Paulo para Campos Belos, ela saiu de Brasília para Campos Belos. Encontro. Caramba. É divisa com o Tocantins. Olha só. E lá a gente se conheceu e ali
uma coisa diferente aconteceu nas nossas vidas, porque foi através da Raquel que eu escutei falar de Jesus. Nunca ninguém tinha pregado Não, pra você? Né? nós somos brasileiros, então nós somos cristão cultural, né? Quase que virtual, né? Porque você não precisa acompanhar nenhum tipo de igreja para você se dizer cristão nesse país. Verdade. Então isso não é uma coisa que é tão levada a sério, pelo menos não pela minha família, né? Minha família tinha indas e vindas e tem, né? Eu acho que eu estou entre os 5 cristãos protestantes, né? Crentes da minha família ainda. Eu tenho um tio que ele é o membro número 40 da Batista da Lagoinha, mas era só ele na família toda, né? A família chegava a ter aversão a crente, né? Então a gente cresceu ouvindo que ser crente não era legal, né? Era ruim. Então, era careta, né? Era careta. Não podia um monte de coisa. Não podia um monte de coisa, né? Era exagerado. Você não precisa gritar para ouvir Deus. Sabe aquelas coisas que a gente escuta que é cultural também. Mas então a gente fica fechado a receber as informações, né? A mensagem de fato, né? Que tudo isso é baseado em algo que não é a Bíblia, porque não tinha o costume de ler a Bíblia e recebia as informações das pessoas, né? Verdade. Então, quando eu encontrei a Raquel, junto com aquele sentimento, eu estava numa fase muito difícil da minha vida, eu estava envolvido com drogas, com bebidas, e eu estava, acho que a palavra eu estava sem esperança. Então, quando você está sem esperança de algo, você desiste. Então, quando você desiste, você aceita tudo que pode te destruir, né? O ser humano não nasceu para isso. É verdade. Mas quando eu encontrei a Raquel, as coisas foram se acalmando, ela foi me falando de Jesus, e do momento que ela passava, de como ela conhecia esse Jesus, e ali eu entendi. Eu enxerguei ali e senti esperança. Acho que essa é a palavra. Então quer dizer que ela pregou para você, né? Que bacana isso. Eu entendi aquilo como esperança em todos os sentidos, né, na minha vida. E a gente se encontrou, foi se conhecendo e a gente viu. Eu sempre tive muito contato com a música. E vocês se conheceram assim sem querer? Ou você querendo? Eu creio que Deus tem um propósito para tudo nessa vida. A gente não, eu não penso que é o acaso, né? Eu sei que Deus tem um propósito. Deus tem até uma frase que eu acho bonita, que é todo mundo diz, mas eu acho muito interessante que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E com a gente foi dessa forma. Não, eu pergunto assim, porque vai que você tinha algum amigo em comum que apresentou vocês, não aconteceu nada. Pelo contrário, a gente tem um amigo, que é o Cláudio e a Gleide, eles são amigos nossos, muito amigos nossos, e assim, eu trabalho com o Cláudio e ela indo visitar com a Gleide. Eu estudava com ela. Os 3 eram crentes e nem o Cláudio eu sabia, porque ele não estava indo à igreja à época, então eu não sabia nada sobre isso. Caramba. E eles 3, quando a gente começou a conversar ali, hoje ele é casado com a Gleide, ele casou com a amiga dela e a gente se casou. E os 3 falando do amor de Jesus ali pra mim, eu achei aquilo uma coisa muito especial, uma coisa não era comum nem normal. Entendi. A gente se casou, entendeu nossa sensibilidade com música, né? A história da Raquel, já com música na igreja. E você veio de um lar de músicos também? Tem outros músicos da minha família. A gente sempre teve muito ligado à música, acho que desde a geração da minha bisavó, que tocava banjo em festas, uma coisa no interior de São Paulo. Mas eu era muito tímido, eu não me apresentava em lugar nenhum, o pessoal me chamava para tocar em barzinhos, essas coisas, eu imagino que eu vou fazer isso. Eu sempre fui muito tímido e eu sempre tive vontade de escrever uma canção. Só que eu nunca consegui, eu sempre escrevi poesias, mas eu não conseguia colocar melodia. E aí, quando eu comecei a escrever canções assim que vêm inspirado pelo Espírito Santo, elas vêm prontas. Assim, eu fico maravilhado. Elas vêm já com letra, música, melodia, tudo montadinho, tudo pronto. Né? Eu só mostro pro Pingo. Aí o Pingo faz um arranjo. Sem falar que assim, o mistério de Deus, Deus faz coisas que a gente não entende. Eu comecei a compor também há um tempo atrás e assim que nós nos casamos, Deus usou uma pessoa para dizer para mim em particular que o Senhor daria canções para o Marcelo também, mas algumas das canções dele seriam para mim, mas seriam como o meu pensamento em relação a Deus, ao mundo. E ele faria para eu cantar. E eu não falei nada para ele, fiquei quietinha na minha. Um ano passou e ele foi compondo, e vinham algumas canções e ele, essa música que tá meio feminina, tá um pouco feminina, não vai dar para mim não. Isso é para meninas. E passava para mim. Então assim, muitas músicas desse CD, desse EP, foram ele compôs para mim, né? Para eu cantar, para eu louvar. Porque e eu glorifico a Deus. O início desse projeto eu tinha o ministério e ela outra. A gente veio para gravar cada um seu CD. E as coisas, como não é a gente que escolhe, né, que determina, as coisas foram se transformando. Não mesmo, não é a gente mesmo. Não é mesmo. E eu comecei a compor canções para ela cantar, que vinham de assuntos que a gente tinha a respeito da palavra de Deus,
mas que ela que pensava sobre aquilo até mais do que eu, né? Então vinham ideias delas, mas através de mim, e pra gente não entender mesmo, né? E aí não é a vocês gente se que complementando, faz. né? Exatamente. E de hoje, Exatamente. eu tenho duas perguntas. Por que Anjos de Adoração? Como é que vocês escolheram esse nome? Então, assim, quando a gente entende que, assim como os anjos adoram, louvam a Deus sem cessar, nós também temos que adorar ao nosso Deus sem cessar. E assim, a gente entende que adoração não é só um estilo de música, tem que ser mesmo um estilo de vida, tem que ser em todo momento nas nossas atitudes. Então veio esse nome, Anjos de Adoração. Amém. E a gente, como nos unimos para isso, nesse propósito, a gente colocou também o Chamados para Fora, o título. Isso, exatamente. E por que Chamados para Fora? Existe essa interpretação, né, da tradução no grego de que igreja, né, eclésia, teria essa tradução. Isso é uma coisa que traz bastante discussões, mas que a gente entende dessa responsabilidade de que a igreja precisa muito de que você vá para fora para que as pessoas recebam a mensagem. Né? Legal. É uma responsabilidade que a gente tem. A gente recebeu a mensagem e a gente sabe o tanto que essa mensagem mudou a nossa vida. Então não é possível que a gente fique com isso só pra gente, né? Não é justo. Então isso é o trabalho da igreja, né? É verdade, esse é o Essa trabalho. É o trazer ID, realmente. o ID do Senhor. Glória a Deus. Isso. E hoje vocês lançaram, né, do clipe Pescadores de Homens. Exatamente. Né? E como Uma é que honra foi? para nós o lançamento. Nossa, uma eu fiquei surpresa super também. feliz. Como é que veio a ideia do clipe, né? Como é que foi isso? Nós tínhamos feito um webclip. Quando é doido. É verdade, é difícil, né? Nós tínhamos feito um webclip no início do ano com o pessoal da Canguru Filmes, que é um pessoal que trabalha aqui na Sara hoje. E o Edu Lauton, né, o Tico. A gente tá com os trechinhos, né, do clipe. Lindo, viu? E a gente então fez aquele era um webclip, esse é um videoclipe, né? Ele envolve mais figurinos, ele envolve mais dias de gravações. Esse E a daí. gente tem um grande amigo, que é um produtor também, que é cinegrafista aqui na Sara, que é o Oswaldo Martiniano. Ele é o responsável por esse clipe. O Oswaldo é uma benção. Ele é uma bênção, o Oswaldo é muito competente. Ele, além do clipe, ele acabou sendo um conselheiro da gente. É assim, verdade, né? ele se tornou É o um nosso grande primeiro amigo. trabalho na mídia, na verdade, né? Ai, que benção. Então o Oswaldo, ele tem, sabe, dado conselhos pra gente durante as gravações, né? Então a gente vem aprendendo mais do que Vem isso. Então a gente tá orientando muito bastante. feliz com esse clipe, até por causa dessa história, né? Que legal. Em tudo Deus tem uma história. assim. E pescadores de homens, como a palavra do Senhor diz, né? Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E é o ID mesmo do Senhor, é o nosso trabalho, esse é o título do CD, Chamados para Fora, e o Pescadores de Homens é para chamar a atenção mesmo, que nós não devemos ficar só ali na igreja, a gente recebe a palavra de Deus ali, o alimento, e a gente tem que pensar nas vidas lá fora. É isso aí. Essa letra dessa música é da Raquel e a dessa música é do canção. Pingo. A letra da Legal. Raquel é a música do Pingo. Nossa, gente, muito bacana. E eu achei muito interessante o trabalho de vocês, porque vocês dois cantam, né? É. E eu acho muito interessante porque as vozes de vocês são São. muito diferentes. E ao mesmo tempo elas se combinam, né? É muito... Mistério do céu. Mistérios do Céu, porque é verdade. A minha é bem grave, né? Canto no baixo e a Raquel canta bem agudo. E ela canta, mas ao mesmo tempo combina e casa, né, direitinho, e ficou bem bacana. E o estilo É também. verdade. Qual que é o nome desse estilo que vocês tocam? Porque ele é tipo um estilo leve, assim. Pergunta difícil. Pois é. É por isso, eu tava aqui pensando, gente, não é um pop rock. Vamos Não é. criar um novo A gente um deixa novo nome. fluir. Eu costumo brincar com o pessoal de um grupo que a gente tem dos adoradores de Brasília, do DF, que assim, quando a raça de cachorro quando misturou, ninguém sabe o que é Fox. Eu falo, a gente canta Fox. Aí tá tudo certo, né? Verdade. Então vocês têm bastante influência de vários estilos de música, Sim. né? Exatamente. Pra poder criar os estilos de vocês. Eu Cara, cresci que bacana. escutando música e eu não cresci escutando música gospel. Então eu trago essas influências do que eu cresci escutando. A Raquel ela tem uma influência bastante pentecostal, mas ela também gosta de muitas, Marcela Thaís, ela escuta tudo, né? Ai, Pouco A de gente tudo. escuta tudo, né? E assim, depois que eu descobri a música cristã, eu fiquei apaixonado, né? que legal. Muito Nívia Assim, Soares. pessoas muita que hoje gente- estão no grupo com a gente, assim, a gente tem contato e fala, olha, É a gente verdade. escuta essas pessoas aqui do DF, muita gente E o é muito influenciado pelo trabalho do pessoal O aqui. trabalho do Pingo também é excelente, né? Deus colocou a gente no lugar que Ele preparou mesmo. A gente é grato a Deus por isso, porque assim, não poderia ter sido melhor. A gente agradece muito. Um abraço, Pingo. É verdade. Glória a Deus, que benção. Gente, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho vocês vão passar
as redes sociais de vocês, telefone para contato, tudo certinho. A gente vai então para um intervalo, para a gente poder organizar o nosso estúdio, e aí vocês vão cantar 2 músicas pra gente. Ok. Tá bom? Tá bom. Então beleza. Então vamos fazer o seguinte, não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho com o Anjo de Adoração, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, vai ministrar muito sobre a sua vida, tá? Então não sai daí não, que a gente volta já já.